nosso prezado ouvinte, André Castro, que reporta essa pergunta ao pastor Natanael via e-mail. E ele faz aqui um comentário a respeito do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 11 a 14, que diz: assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então o nosso prezado ouvinte pergunta ao nosso pastor Natanael para ele comentar a respeito do dorme e do morre. Eu quero dizer que esse moço está sendo orientado por esse grupo chamado Adventistas, que pregam o sono da alma. Ou seja, no intervalo entre a morte e a ressurreição, a pessoa está inconsciente, praticamente não existe mais, deixou de existir. Ora, neste mesmo capítulo 11 de João, onde está relatado a questão de Lázaro, nos versículos 25 e 26, disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Bom, aí está a sua afirmação de Jesus. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ora, se a pessoa ao morrer fisicamente viesse a entrar num estado de inconsciência através do sono da alma, então ele não poderia gozar dessa promessa de Jesus. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E como nós temos dito, a palavra morte não tem o sentido de aniquilamento, extensionismo. A palavra morte tem o sentido de separação. Por exemplo, quando Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto proibido, naquele mesmo dia ele morreria, Gênesis 2:16 e 17, mostra que Adão e Eva não morreram, no sentido que se entende esses que têm essa doutrina do sono da alma. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora perguntamos, eles comeram, eles morreram fisicamente, ficaram inconscientes? Não. Como é que eles morreram se Deus declarou: no dia em que comeres certamente morrerás? Eles morreram espiritualmente. De que modo? Foram postos fora do Éden e não puderam mais entrar. Houve sim a morte espiritual, o afastamento de Deus. Essa é a morte da alma. Ao morrer o corpo, a alma se separa. Se for um cristão, vai para o céu, como aconteceu com Estevão. Então, de certo modo, ele faz uma mudança do corpo para o céu, mas ele continua consciente. Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele agora, nos versículos 59 e 60... E apedrejaram a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então ele partiu para estar com Cristo lá no céu. Como disse João 11, 25 e 26, quem ouve minha palavra e crê em mim, nunca morrerá. Ele exatamente partiu do corpo para continuar vivo com Cristo lá no céu. Agora, o corpo dele, sim, de acordo com Atos 7,60, e tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, o corpo dele ficou inconsciente, morreu. Quando morre o corpo, a pessoa quando morre, o corpo dorme. Mateus 27, 52. Mostrando sim que a palavra dormir se aplica ao corpo e não ao espírito. De modo que, informando ao nosso amigo André, nós dizemos que há consciência depois da morte, e como disse João 11, 25 e 26, que eu gostaria que repetisse, essa pessoa nunca morrerá, porque partirá ao encontro do Senhor nos céus. Agora, se for pessoa descrente, vai acontecer com ele o que aconteceu com o rico de Lucas 16, 19, vamos ler do versículo 21 a 23. Lucas 16, 21 a 23. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí está a nossa resposta para o André, segundo cremos na Bíblia, na nossa Bíblia Sagrada.